Isabela é mestranda também em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Paraná, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Então, realmente, ela gosta bastante da Universidade Estadual de Londrina. Fez pós, fez graduação, fez tudo por lá. Pesquisadora no projeto de pesquisa contra a atualização das relações familiares e das relações sucessórias vinculadas ao CNPq e também advogada. Dito isso, vou passar a palavra para a Isabela, para ela falar um pouco a respeito desse tema e, com certeza, fazer uma apresentação incrível, porque eu já vi antes, então eu sei da qualidade. Muito obrigada, Pedro. Imagina, é por gentileza do Pedro, viu, pessoal? Eu agradeço muito o convite, né, do Pedro, meu colega do mestrado, que a gente ainda não se conheceu pessoalmente, por enquanto só virtualmente, porque o mestrado começou na pandemia e a gente começou no virtual, né? E então gostaria de agradecer o convite para vir aqui falar com vocês, né, com esse grupo de estudos em direito digital. E dizer que essa palestra vai ser como se fosse uma conversa, tá? Não quero fazer um monólogo aqui, vocês podem me interromper a qualquer momento, a gente pode fazer essa troca. Então, o tema, né, da palestra de hoje é herança digital. E esse tema não é o meu tema de pesquisa, né, na dissertação do mestrado, mas eu, desde a graduação, na Universidade Estadual de Londrina, pós-graduação, como o Pedro disse, venho estudando a temática do direito de família e sucessões. E nesse projeto de pesquisa, então, da professora Daniela Paiano, que é a minha orientadora, a gente produziu esse artigo sobre herança digital, juntamente com a Fabiane também, e ele foi publicado num evento da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E foi daí que surgiu, então, a minha pesquisa sobre herança digital. Não é uma pesquisa extensa, vasta, mas é um tema que a gente pode trocar e conversar aqui hoje. Então, vamos ver aqui, gente, deixa eu conseguir passar aqui. Aí. Eu vou primeiro contextualizar esse tema com vocês, né? Porque a herança digital é um tema muito novo, é uma questão muito recente que a gente vem tratar no direito e nas relações jurídicas, né? Então, como que a gente pode começar a pensar a herança digital? O desenvolvimento da tecnologia, ele fez com que a gente passasse a interagir cada vez mais com essas plataformas digitais, né? E isso trouxe à tona o que a gente chama, que a gente discute também no mestrado, o chamado paradigma da era digital. Então, hoje em dia, os mais diversos modelos de relações entre as pessoas, interações, inclusive negócios jurídicos e contratos, eles se encontram no mundo digital, né? E isso veio a se potencializar, né, agora com a pandemia, onde todo mundo passou a exercer suas funções e seus trabalhos de casa e de forma digital e virtual, né? Então, isso mudou a maneira e o cenário com que a gente se relaciona e com que nós consumimos produtos e serviços, enfim. Então, nesse cenário em que a gente se encontra, esse compartilhamento, armazenação e utilização dos dados pessoais acontece de forma cotidiana, diariamente. E esses dados, na sua maioria, eles são diretamente relacionados com os usuários dessas plataformas digitais. São, por exemplo, o que seriam? Por exemplo, documentos, fotos, vídeos pessoais que, pelo seu valor intrínseco, né, são denominados bens digitais. Então, esses dados, informações armazenadas, justamente por ter um valor intrínseco a eles, demandam atenção, né, a nossa atenção, e nos trazem alguns questionamentos sobre como deve acontecer a sucessão, a transmissão causa-mortes desses bens quando do falecimento de seu titular. Então, como que fica a situação dessa herança, que agora ela não é só mais uma herança palpável, agora ela é herança digital. Como fica essa situação no mundo jurídico, né? O fato é que a gente pode dizer e observar que esses bens deixados como herança, eles devem ser cuidadosamente analisados, né? Sob uma perspectiva
da função que eles exercem nas situações jurídicas objetivas, né? Que essas situações jurídicas objetivas, elas vão surgir a partir das relações jurídicas que se formam em decorrência das relações sociais, então vão surgir novas situações, que são as situações jurídicas subjetivas. E aí, como é que a gente vai tratar, né, disso? Né? Como que a gente vai realizar o tratamento jurídico adequado para essa transmissão de bens digitais? Então, pessoal, rapidamente eu vou trazer aqui para vocês alguma explicação de como acontece a sucessão, já que a gente está falando de herança, né? E cabe aqui dar uma relembrada nessa questão da sucessão. Então, quando a gente fala em transmissão de bens, a gente pode dividir essa transmissão em transmissão intervivos e na transmissão causa-mortes, né? A transmissão de bens intervivos, ela se dá entre pessoas vivas, como, por exemplo, através de uma doação, uma compra e venda. Então, a transmissão intervivos, ela vai acontecer nas mais diversas transações que a gente faz enquanto a gente vive, né? Já a transmissão de bens causa-mortes, que é o que a gente vem a chamar de sucessão, ela vai acontecer quando alguém falece e os seus bens, então, não vão ficar aí por aí, né, na terra vagando, né, sem um titular. E é por isso, né, que a gente tem esse instituto da sucessão, da transmissão de bens causa-mortes. E ele acontece em decorrência de um princípio do direito sucessório, né, que é o princípio de Sesini. Então, os bens do falecido, que no direito sucessório a gente chama de decujos, os bens do decujus, então, eles são transmitidos aos seus herdeiros no momento exato em que ocorre a morte, né? Então, esse é o princípio Sesini. No momento em que a pessoa falece, os seus bens são imediatamente transmitidos para os seus herdeiros. Né? E quando a gente fala em sucessão, é importante também lembrar que não existe somente essa transmissão de bens, né? A gente fala da transmissão da herança. Qual que é a diferença aí? A herança, ela não é apenas a transmissão de bens, ela é a transmissão de um conjunto de bens, de direitos e de obrigações que são transmitidos pelo sucessor quando o titular desses bens vem a falecer. Então, por exemplo, eu faleci e deixei como herança para os meus herdeiros um carro de 50 mil e uma dívida de 80 mil. O que vai acontecer? Eu vou herdar esse carro, claro que é esse bem, mas eu também vou herdar essa dívida. Então, por exemplo, o carro que tem um valor inferior à dívida, ele é um crédito que vai servir para o pagamento desse débito, dessa dívida. Então, eu vou receber como transmissão de bens, mas ele vai direto para esse pagamento. Então, a herança é a transmissão desse conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Aqui a gente pode pensar nos mais diversos bens que podem ser transmitidos, né? Que são carros, casas, dinheiro, joias e até mesmo essas dívidas, né? E aí, pensando na seara no mundo do digital, a gente tem as criptomoedas, os NFTs, fotos e vídeos, contas nas redes sociais, né? Podendo até, por exemplo, existir letras de músicas ou e-books deixados na nuvem, né? Enfim, todo tipo de material digital, de bem digital, que for deixado pelo falecido, né? Então, como é que a gente vai, né, continuar pensando essa questão da herança digital? Para uma questão, né, de contextualização, a gente tem que evitar uma coisa que é uma palavra que eu gosto de falar, que é o anacronismo, né? Que é o quê? Analisar aquele fenômeno que é deslocado da época do seu tempo. Então, a gente não pode analisar um acontecimento, um fenômeno deslocado da época do seu tempo. A gente deve ter esse cuidado para pensar as relações jurídicas, né? Então, a gente precisa pensar que quando as normas do direito sucessório surgiram, né? Por exemplo, esse princípio de Sesini, que eu falei com vocês, era um período diferente, era uma época diferente e as relações sociais não eram como as de hoje, né? Então, o princípio de Sesini, por exemplo, ele tem origem francesa, né?
E ele surgiu na época em que, com o falecimento do servo, o senhor feudal, ele assumia o direito da herança e o herdeiro só vinha recuperar essa herança mediante o pagamento de impostos, de grandes impostos, né, de valor exorbitante. Então, muitas vezes, o herdeiro nem conseguia recuperar, né, o que acabava enriquecendo ainda mais o senhor feudal, né? E nessa época não se falava, não se imaginava, não se pensava em bem digital. Mas, para além disso, não é que nem nos pensava em bem digital, mas também não se pensava nem na existência de um bem de valor extra patrimonial. Porque, por exemplo, a gente pode pensar em um bem patrimonial com caráter sentimental. O que seria isso? Como, por exemplo, naquela época, poderia ser uma joia, né, que é um bem de grande valor patrimonial, e que tem um caráter sentimental. Era esse o tipo de pensamento que se tinha na época, né? Mas não se imaginava num bem de caráter existencial, como uma foto, como a gravação de um áudio ou de um vídeo. Então, pessoal, tendo tudo isso em mente, como é que a gente vai continuar analisando a questão da transmissão da herança digital? Né? A gente sabe que deve haver uma absoluta transmissão aos herdeiros dos bens com base no princípio Sezin, que é o fundamento do direito sucessório. Mas a gente pode pensar, será que deve haver uma limitação a essa transmissão da herança sob o argumento de se proteger e tutelar a privacidade, a intimidade do falecido e até mesmo de terceiros que estão relacionados a ele virtualmente, né? Nesse ponto, a gente fala também de um outro paradigma, o paradigma da constitucionalização do direito privado, onde a Constituição Federal ela elevou a pessoa humana e a sua dignidade como fundamento da República, impondo, então, uma releitura de todos os institutos tradicionais do direito civil, já positivados na legislação ordinária. Então, eles têm que passar a se adequar à diretriz humanista que foi eleita pela Constituição. E aí a gente fala também na despatrimonialização do direito privado e numa emergência, numa subida dos direitos extrapatrimoniais. E diante desse novo cenário, o ramo do direito sucessório, do direito das sucessões, ele deve também ser aplicado sob essa perspectiva, né, da valorização do indivíduo e da sua dignidade. Tá? Como consequência dessa proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, houve, então, essa transformação na lógica da tutela das relações jurídicas, tá? Isso acontece porque o sistema jurídico que antes orientava e guiava o tratamento das relações jurídicas passou a não mais servir para a sociedade atual. Então, a sociedade contemporânea, pós-moderna, rodeada pela pluralidade, pelos diversos centros de interesse, que tem uma natureza complexa e diversa, passou a não mais ser tutelada pelos direitos já existentes. Então, a gente pode perceber que a tecnologia ela é um exemplo de uma realidade social que ela está em descompasso, né, hoje com a dogmática do direito privado. Né? O direito ele corre sempre atrás das transformações sociais, né? E em especial no ramo da sucessão e do direito digital, o que faz com que as afirmativas e os pensamentos doutrinários já consolidados, eles passem a perder esse caráter dogmático, porque a gente precisa buscar soluções para os acontecimentos, para os fatos da vida real. Vou passar aqui para vocês, então, passando essa contextualização, vamos trazer um pouco do conceito, né? Vamos tentar definir os bens digitais e a herança digital. Só um minutinho, pessoal. Então, de uma forma bem simples, né? Assim, de uma forma que eu acho muito fácil de entender, o Bruno Zampieri ele vai conceituar os bens digitais como uma categoria de bens incorpóreos que são progressivamente inseridos na internet por um usuário, consistindo em informações de caráter pessoal
que traduzem alguma utilidade àquele usuário e que tenham ou não conteúdo econômico, né? Então, os bens digitais são esses bens incorpóreos. Né? O que são os bens incorpóreos? São aqueles classificados, né, naquela classificação do Código Civil. Os bens incorpóreos são aqueles bens intangíveis, né? Aquilo que você não pode tocar, que não alcança a materialidade. Então, são bens incorpóreos, os bens digitais. E esses bens digitais, eles vão poder ser, então, patrimoniais, de natureza patrimonial ou extra-patrimonial, tá? Trazendo aqui alguns exemplos, eu já trouxe aqui para vocês, mas vamos lá falar novamente para a gente pensar nesse cenário, alguns exemplos de bens digitais. Então, seriam as imagens, os áudios, os vídeos, as criptomoedas, os NFTs, os perfis em redes sociais, entre, né, no universo aí de possibilidades. E aí a gente conseguiu aqui, então, entender o que são os bens digitais. E vamos agora para a definição, para o conceito, na verdade, da herança digital, né? Então, o que seria essa herança digital? A herança digital ela seria a universalidade de bens digitais de cunho patrimonial e extrapatrimonial transmissíveis aos herdeiros pela sucessão causa-mortis. Então, a gente pode parar para pensar e se questionar o seguinte, qual é a diferença, então, da herança digital para a herança não digital? Então, é justamente a questão dos bens, né? O objeto dos bens, o que é o objeto da herança, né? Que são os bens, então, digitais. Então, a herança digital vai vir a tratar dos bens digitais. Vamos passar aqui. Sobre, agora, então, a natureza jurídica desses bens digitais, né? Os bens digitais, eles têm a natureza jurídica patrimonial, extrapatrimonial ou existencial, ou dúplice e híbrida. Então, são três classificações que a doutrina traz sobre a natureza jurídica dos bens digitais. Os bens digitais de natureza jurídica patrimonial, eles são classificados dessa forma porque a informação inserida na rede vai acarretar repercussões econômicas imediatas e que são passíveis de conversão em pecúnia. Então, a gente pode converter, né, essas informações em pecúnia, né, em dinheiro, que tem por objeto o lucro, né? Então, o interesse financeiro existe nos bens digitais de natureza patrimonial. Né? E esses bens digitais que têm uma função patrimonial, eles pressupõem a apropriação deles pelo usuário, e eles podem ser transmissíveis em caso de falecimento do seu titular, tá? Então, a herança digital, ela acaba também decorrendo do direito fundamental à herança, né? Previsto no artigo 5º, inciso 30, se não me engano, da Constituição Federal. Então, justamente por se encontrar no rol dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º da Constituição, então, o direito fundamental à herança é uma cláusula pétrea, né? Então, só pode ser alterado mediante emenda, e é um direito fundamental. Então, os bens digitais também devem ser englobados por esse direito à herança. Agora, aí, né, eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? Então, como a gente já conversou, as criptomoedas, como bitcoins, por exemplo, e o pessoal não tem muito conhecimento dessa área, então a única criptomoeda que eu consigo me lembrar são as bitcoins. Domínio de internet, livros, músicas, filmes, podcasts, milhas e algumas situações de jogos online, né, que se investe dinheiro na plataforma, algo nesse sentido. Agora vamos falar então da natureza jurídica dos bens digitais, da natureza jurídica de caráter existencial ou extrapatrimonial. Então, esses bens, eles estão presentes no âmbito dos direitos da personalidade, da vida privada, da intimidade,
da imagem e da honra, por exemplo. Né? E eles relacionam, então, com o princípio da dignidade da pessoa humana. Os bens digitais existenciais, essas informações ou dados pessoais dos indivíduos nesse âmbito virtual, eles são expressão da personalidade e se encontram nessa categoria de situações existenciais, que emanam diretamente da dignidade da pessoa humana, né? E aqui cabe dizer e relembrar que os dados pessoais são tutelados também pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí a gente pode se perguntar, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege ou não as pessoas falecidas, né? Então, veja bem, eu cursei a disciplina, né, no mestrado, junto com o meu colega Pedro aqui, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e a Lei Geral de Proteção de Dados foi inspirada, né, no GDPR europeu, que é o General Data Protection Regulation, eu não lembro o que significa o R, mas então é uma regulação, né, geral de proteção de dados, que não tem, né, no seu escopo, no seu texto, de maneira específica, a proteção da pessoa falecida. Né? Então, dessa forma, a LGPD, como é muito inspirada no GDPR, quase que um copia e cola, ela também, a LGPD também não veio tratar desse assunto de maneira especializada. Né? E nesse mundo globalizado que a gente vive, em que as relações e transações digitais elas transitam pelo globo, né? A gente para pensar, seria necessário ou não essa unificação de uma legislação que pense na transmissão para a morte dos bens digitais, né? Como ficaria essa situação? E aqui, pessoal, eu estou colocando várias questões para vocês que a gente pode conversar depois, porque como é realmente um tema assim, sem precedentes, sem legislação que regulamenta, eu não tenho todas as respostas. A gente tem aqui, né, alguns insights, algumas pontuações para desenvolver a temática. Então, e aqui vale pensar também nesse quesito que os direitos da personalidade, eles se extinguem com a morte da pessoa natural, né? Mas o cônjuge sobrevivente e os demais parentes, eles são legitimados para defender os direitos da personalidade do seu ente que partiu, como, por exemplo, em caso de lesão, ameaça à honra, todos aqueles exemplos que estão ali no artigo 12 do Código Civil, que trata sobre isso, né? Então, os direitos da personalidade, apesar de se extinguirem com a morte, eles podem ser defendidos pelos familiares ou cônjuges. E agora, passando, então, para explicação da natureza jurídica dos bens digitais de caráter dúplice ou híbrido, eu não, acho que eu pulei ali, né, pessoal? Não, tá aqui, tá certo, tá certo. Então, os bens digitais têm a natureza jurídica, tem essa natureza jurídica dúplice ou híbrida, eles são justamente a junção dos bens digitais de natureza patrimonial e extrapatrimonial. Quando, por exemplo, aquele bem, existe um bem que é fonte de lucro para o seu proprietário, e ele também gera efeitos extrapatrimoniais. Vamos pensar no caso das blogueiras ou dos influenciadores digitais que usam seus perfis nas redes sociais para obter vantagens financeiras, por exemplo, vender algum produto, mas isso, né, envolve uma estratégia de marketing em que essa rede se torna rentável para eles, justamente pela exposição desses direitos da personalidade que eles acabam cedendo, né, que acabam expondo nas redes sociais, como, por exemplo, a sua imagem, o seu posicionamento e tudo mais. Né? Isso também ocorre com os canais no YouTube, né? E também em alguns casos dos chamados social games, né? Que são os participantes de jogos que interagem entre si, e eles são atrelados a redes sociais também, e com base nesses dados disponíveis, eles construem uma identidade no jogo, de certa forma, que acaba trazendo uma valorização também pecuniária para eles. Vamos voltar aqui, pessoal. Agora, então, eu vou trazer para vocês
um pouco sobre as perspectivas doutrinárias. Então, a gente viu toda a contextualização, a gente entendeu o que são os meios digitais, entendeu o que é a herança digital, qual a classificação da natureza jurídica desses bens digitais, e agora vamos tentar entender como funciona, na prática, né, essa questão da transmissão da herança digital, através das perspectivas doutrinárias. Então, são duas as perspectivas doutrinárias majoritárias que abordam essa temática da herança digital. Uma sobre a ótica da possibilidade da transmissão em sua totalidade dos bens digitais, e a outra sobre o aspecto da impossibilidade de transmissão dos bens de natureza existencial ou extrapatrimonial. Alguns expoentes da posição doutrinária da transmissibilidade são a Laura Schertel Mendes, a Karina Nunes Fritz, que foi quem trouxe o caso da corte alemã aqui para o Brasil, a Aline Valverde Terra, deixa eu ver, o professor Felipe Medon, são algumas desses expoentes. E pela intransmissibilidade, a gente tem a professora Ana Carolina Bruchado Teixeira, a Lívia Teixeira Leal e Gabriel Honorato, que vão defender a posição da intransmissibilidade. Esses autores, dentre outras publicações que eles têm, eles publicaram seus artigos numa obra organizada pela professora Ana Carolina, denominada Herança Digital, que eu vou passar para vocês nas referências aqui no final, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a temática, para fazer artigo, TCC, monografia, dissertação, enfim. Então, vamos falar agora sobre a posição doutrinária da transmissibilidade dos bens digitais, tá? Pela doutrina da transmissibilidade absoluta dos bens digitais, a totalidade do patrimônio digital, isso é, os bens digitais patrimoniais e extrapatrimoniais, eles poderão fazer parte da herança se o titular dos bens assim quiser. Então, assim, para essa corrente, somente a disposição de vontade expressa em vida, que seria no caso o testamento, manifestando o desejo de que um bem digital não venha a compor a herança, é que se vai poder excluir esse bem da transmissão causa-mortis. Tá? Então, para essa corrente, deve-se transmitir a totalidade dos bens digitais extrapatrimoniais. Todavia, se houver uma disposição de vontade expressa em vida que manifeste o desejo de que algum bem não venha a compor a herança, aí esse bem vai ser excluído da transmissão causa-mortis, tá? O leading case, né, que é esse caso aí guia pra gente, alemão, trazido pela professora Karina, do ano de 2018, trouxe força para esse posicionamento doutrinário. Então, como que se deu esse caso lá na Alemanha, né? O que aconteceu? Um casal, né, os pais de uma menina, desejavam ter acesso à conta do Facebook da filha, né, que tinha 15 anos e faleceu num atropelamento de metrô, no metrô, né? O casal, então, alegava que eles precisavam esclarecer as circunstâncias da morte da filha e aí buscar provas para a concessão de uma indenização por danos morais, uma vez que a concessionária do metrô alegava que a filha deles teria cometido suicídio, não foi um acidente. E, em primeira instância, a decisão foi favorável aos pais, né? Para, então, ter acesso às informações, a essas conversas do Facebook, da filha e tudo mais. Mas essa decisão foi reformada em segunda instância para negar o acesso à conta da filha. E somente, então, na corte alemã é que foi concedido aos pais o direito sucessório à herança digital. Isso porque a corte entendeu que o acesso à conta do Facebook da filha não se opõe aos direitos da personalidade pós-mortem dela e nem de terceiros interlocutores, e também não se opõe às regras sobre a proteção de dados pessoais.
Então, esse foi o entendimento da corte alemã. E essa corrente doutrinária da transmissibilidade argumenta que a legislação que vale no Brasil, nos casos de herança digital, é o Código Civil, né? Uma vez que a LGPD, que assegura a privacidade dos dados pessoais, não traz nada especificamente sobre os dados do falecido. Então, se utilizando do Código Civil, esses bens deveriam ser transmitidos, né? A corrente, então, doutrinária da transmissibilidade dos bens digitais entende que tanto o caráter patrimonial quanto o caráter existencial, extrapatrimonial dos bens devem ser tutelados e vir a compor a herança, tá? E que no caso também desses bens digitais extrapatrimoniais, o que se vai transmitir é o caráter existencial do bem. Então, a privacidade, a intimidade do conteúdo desses dados, ela deve continuar tutelada perante terceiros, né? O que se quer dizer é que os bens extrapatrimoniais vão ser transmitidos aos herdeiros, mas eles vão ter acesso a esse caráter existencial do bem. Só que a privacidade, ela continua sendo uma obrigação perante terceiros, tá? Agora, passando então agora para falar um pouquinho sobre a outra corrente doutrinária, que é a corrente da intransmissibilidade dos bens digitais de forma absoluta. Então, essa doutrina da intransmissibilidade entende pela não transmissão dos bens digitais e afirma que somente os bens digitais, pela não transmissão da totalidade dos bens digitais, né? Afirma que somente os bens digitais de natureza patrimonial deveriam ser submetidos às regras do direito sucessório, na medida em que os bens de natureza extrapatrimonial não deveriam ser submetidos à transmissão causa-mortis, em razão do quê? Da tutela da privacidade, né? Então, essa privacidade a ser protegida e defendida por essa corrente doutrinária é tanto a privacidade do decujus, né, do falecido, quanto da personalidade de terceiros que com ele teve interações e relações nas redes sociais, como, por exemplo, conversas de e-mail, do WhatsApp, directs do Instagram e tudo mais, né? Essa corrente, ela vem apontar para a gente 3 fundamentos que vêm para justificar, então, a negativa da transmissão causa-mortes dos bens digitais extrapatrimoniais. Então, que justificam a intransmissibilidade dos bens extrapatrimoniais. Então, eles apontam nessas 3 justificativas, que são a preservação da privacidade e intimidade, tanto do falecido quanto com quem ele se relaciona, a colisão de interesses entre o decujus e os seus herdeiros e a violação à proteção dos dados pessoais e sigilo de comunicações. O receio que se tem, né, é que por motivações exclusivamente econômicas, com interesse de lucrar sobre a imagem ou o nome do falecido, os herdeiros acabem por não conduzir aspectos relativos à personalidade do decujus da forma como ele próprio gostaria, né? E por que isso? A gente tem que lembrar e pensar que existe uma ordem de vocação hereditária, né? E é a ordem de vocação pela qual será transmitida a herança. Então, vamos pensar que, bom, tudo bem, eu faleci, eu vou transmitir os meus bens existenciais, meus bens digitais existenciais para minha filha, eu confio nela, ela vai saber o que fazer com isso. Mas vamos supor que eu não tenho filhos, não tenho marido, não tenho pais vivos, e aí a minha herança vai para o meu, vamos supor, sei lá, para o meu tio-avô. E então, como é que fica essa situação? Essa pessoa que às vezes não é muito próxima do falecido, será que ela vai saber administrar esses bens da forma como o falecido gostaria? Né? Essa é uma questão para a gente pensar. Então, sobre essa questão da violação à proteção de dados pessoais e ao sigilo de comunicações, a corrente da intransmissibilidade defende que não se pode discordar que existe sim uma expectativa de privacidade
No que se refere à utilização das redes sociais, né? E, inclusive, em relação ao acesso a esses conteúdos que estão nas redes sociais após a morte, né? Se a gente parar para pensar antigamente, né? A pessoa falecia e deixava, vamos supor, cartas, fotos, um diário, e isso tudo ia para onde? Na gaveta da sua cômoda, da sua escrivaninha, muitas vezes destrancado, sem chave, e ficaria aí de acesso para quem tivesse, né, convivesse com você, acessar, né? Só que quando uma pessoa cria e utiliza uma conta protegida com senha nas redes sociais, ela tem uma expectativa de privacidade, ela tem uma expectativa de que terceiros não vão ter acesso a essas informações que ali se encontram, né? Então, não tem como comparar, né, essas situações, justamente porque a gente vive em momentos diferentes, não é? Diferente do que acontecia antigamente, né, do que se esperava após o falecimento, com esses bens de caráter mesmo existencial deixados. Antigamente, hoje, né, com que a gente espera que esse conteúdo, que esses dados estejam protegidos nas redes através da criação da senha, né? Então, é isso que a corrente da intransmissibilidade vem defender, tá? E aí eu vou passar aqui para vocês. Se vocês conseguirem abrir, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse formulário para a gente ver aqui, né, uma pequena amostragem do que vocês pensam. Antes de responder, dá uma olhadinha nas alternativas certinho, né? Mas então a pergunta seria, né? E você? Qual o destino dos seus bens digitais? Você gostaria que seus familiares tivessem acesso aos seus bens digitais após o seu falecimento? Não sei se vocês conseguem clicar aí no formulário, ou acho que está no Mandei no chat, chat. né? Obrigada, Pedro. E eu vou tentar abrir as respostas aqui. Vamos ver aqui. Não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês, mas por enquanto aqui, ó, a gente está aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela. Ah, tá. Tá, obrigada. Eu esqueci seu nome, mas obrigada. Eu vou tentar aqui. Vamos rapidinho aqui, vamos ver se É a o gente Glider. consegue. Como? Glider. Glider. Aqui, ó. Então, por enquanto, a gente tem essas respostas, ó. A gente pode ver aqui que 50% de quem respondeu disse que não gostaria que o familiar tivesse acesso aos bens digitais. E 16%, então, que sim, mas apenas aos bens digitais extrapatrimoniais. Outros 14%, sim, apenas aos bens digitais patrimoniais. E sim, acesso a todos os meus bens. Então, a gente pode observar aqui que a minoria deseja que o acesso seja a todos os bens digitais, englobando tanto os patrimoniais quanto os extrapatrimoniais. Sendo que 50% ali respondeu que não gostaria que esses bens fossem... Deixa eu voltar aqui. Que esses bens fossem transmitidos a título de herança, né? Vamos ver se eu voltei a compartilhar com vocês. Voltou. Voltou? Diz que está pausado. O que eu fiz aqui, gente, que eu não sei. Vou voltar aqui. Tenta deixar maiorzinho, clicando do lado. Ah, tá. Então tá em outra tela. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu abri outra. Você tá vendo essa aqui, né? Sim. Foi? Agora foi. Então, pessoal, esse é um assunto, né, muito complexo. E aí a gente pode ver que entre nós aqui não tivemos uma unanimidade. E interessante observar também que algumas pessoas responderam que gostariam de compartilhar somente os bens extrapatrimoniais.
Eu achei interessante isso. As pessoas não querem que os herdeiros eles passem a ter acesso aos seus bens financeiros. Então, os herdeiros que se virem, né? Não vou dar nada para eles. Se o pessoal quis dizer isso mesmo, né? Achei interessante. Então, a gente pode ver nessa questão mesmo que está em discussão e que não é unanimidade, até mesmo aqui para nós, né, que estamos estudando esse tema, qual vai ser o destino desses bens digitais. E agora, pessoal, pensando em como se encontra o cenário atual, né, da herança digital, a gente pode observar que existem alguns projetos de lei, né, que foram propostos ao longo dos anos. Existem projetos desde do ano de 2012, aí depois 2017, 2015, 2019, 2021. Mas o fato é que esses projetos eles são muito embrionários, né? Muitas vezes adicionando apenas um parágrafo ao Código Civil e que não vão ser suficientemente satisfatórios para que se possa, então, julgar ou, né, ter um precedente sobre essa questão da herança digital. Então, alguns projetos já foram arquivados, outros estão em tramitação, mas eles vão ter que passar por grandes reformas se, eventualmente, né, forem aprovados para votação, para se transformarem em lei, né? E aí a gente tem também que observar como que as empresas, né, então qual a situação quais diretivas que as empresas atuais trazem para a gente sobre a questão dos bens digitais, né? O Google, por exemplo, ele permite que a pessoa vá decidir o destino dos dados e informações pessoais quando a sua conta parar de ser acessada por um tempo específico. Então, por exemplo, pelo gerenciador de contas inativas dele, né, o usuário ele vai determinar aquilo que pode ser compartilhado e até nomear terceiros para ter acesso à sua conta, né? Ele pode escolher até 10 pessoas para receber algumas informações acumuladas na sua vida na plataforma. O Twitter, por sua vez, ele vai autorizar que os familiares do usuário da conta baixem os tweets públicos, né, e posteriormente solicitem a exclusão do perfil na rede social. Já o Facebook, ele permite que seja nomeado um contato herdeiro para cuidar da conta da pessoa falecida, possibilitando a exclusão e a solicitação da transformação desse perfil em um memorial, que é muitas vezes o que os familiares desejam, né? É ter ali como memorial aquelas informações, aquelas memórias, lembranças do seu ente querido que faleceu. O Instagram permite que contas de pessoas falecidas sejam convertidas também em memorial ou que elas sejam removidas da plataforma, isso através da solicitação feita por um familiar. E a Apple, né, criou aquele Legacy Contact, que é o contato herdeiro, que é aquela pessoa que você pode nominar para receber os seus dados armazenados na plataforma da Apple, né? Como, por exemplo, tem a questão das músicas compradas, dos aplicativos e tudo mais. E no âmbito do judiciário, como é que está essa questão, né? No Brasil, existem já algumas ações judiciais que vêm a discutir a questão da herança digital, né? E tem uma ação em que os pais, eles reclamaram da exclusão repentina do perfil dos filhos falecidos pelas redes sociais. E aí as plataformas vieram alegar que a exclusão foi feita porque o dono do perfil, ou seja, os filhos deles, não haviam definido contatos herdeiros. Então, essa era a política da plataforma, né? Em um outro caso, na Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 31ª Câmara, viu como correta a postura, entendeu como correta a postura das empresas, porque ela está de acordo com os termos de uso do site que foram aceitos pela dona daquele perfil, naquele caso específico, né? Então, para o relator da ação, quando se aderiu aos termos de uso, a usuária aceitou a regra da impossibilidade do acesso após a morte. E aí é um ponto que a gente tem que pensar também.
contratos de adesão que a gente faz, né, com as plataformas das redes sociais, é justamente isso, é a adesão, a gente vai aderir aquilo que eles trazem para a gente não tem como testar aquilo, ou você aceita ou você está fora. E ninguém vai parar para ler tudo que está escrito lá, às vezes a pessoa nunca parou para pensar, né, aqui no Brasil, culturalmente, a gente não tem esse costume de pensar na morte, então, em como vão ficar os nossos bens pós-morte, né? Então, foi uma opção da usuária aceitar os termos de uso, né? Aqui, até que ponto, então, essa manifestação dela com adesão é válida? Isso é uma outra questão que a gente pode parar para pensar. Então, já partindo aqui para o final, né, do que eu trouxe, do que me propus a falar com vocês, vamos tentar fazer um fechamento aqui nessa questão da herança digital. A gente viu que os bens digitais, eles podem ser patrimoniais, extrapatrimoniais, de caráter dúplice, e quais são as perspectivas, né, das posições doutrinárias sobre essa temática da herança digital, né? E aí fica essa questão, qual que é o posicionamento mais adequado? A gente pode ver aqui que a gente divergiu nas nossas opiniões, do que a gente gostaria que fosse feito com os nossos bens. Então, talvez a gente pudesse pensar numa terceira possibilidade para além dessas duas posições doutrinárias, né? Então, talvez pensar em tutelar a personalidade do de cujos e de terceiros, partindo do pressuposto que os bens digitais extrapatrimoniais não seriam de imediato transmitidos aos herdeiros, né? Então, vamos partir do pressuposto de que os bens digitais extrapatrimoniais são as minhas informações pessoais, eles não vão ser transmitidos de imediato aos herdeiros com o princípio de Szene. Mas, né, a gente pode pensar que, em razão dos bens digitais extrapatrimoniais estarem intimamente relacionados aos direitos da personalidade, eles são intransmissíveis e só vão poder ser objeto de uma tutela póstuma quando justificado um interesse juridicamente relevante dos familiares e herdeiros, né? Então, partir do pressuposto de que não se vai transmitir os bens digitais extrapatrimoniais, mas que, se houver uma justificativa, um interesse juridicamente relevante dos familiares e dos herdeiros para o acesso a essas informações, a esses bens extrapatrimoniais, desde que preservada a privacidade e a intimidade do de cujos, poderia se haver esse acesso, né? E aí, tá, ok, esse acesso seria, então, por meio de uma requisição ao judiciário, e o judiciário analisaria caso a caso, ou, né, se a transmissão desses bens digitais extrapatrimoniais somente poderia ser objeto da herança se houver uma manifestação expressa da autonomia do falecido, né? Uma disposição de última vontade, como, por exemplo, o testamento, no sentido de desejar que esses bens venham a compor a herança, tá? Isso porque o testamento, ele pode ter disposições relacionadas aos bens patrimoniais e extrapatrimoniais, isso já reconhecido e legislado pelo Código Civil no artigo 1857. Então, o testamento ele pode abranger a questão dos bens extrapatrimoniais também, mas o acesso a esses bens ele somente seria autorizado mediante a essa manifestação de vontade ainda em vida, ou seria possível que os familiares ingressassem no judiciário pedindo acesso a esses bens em razão de um interesse juridicamente relevante. Que, como, por exemplo, a gente pode pensar no caso mesmo de... Tem até um caso aqui que eu estou me lembrando agora, de uma esposa que entrou com esse pedido porque o marido tinha registrado no WhatsApp conversas e promessas de compra e venda já feitas
E aí ele faleceu, a esposa não tinha esses documentos, mas ela queria dar continuidade a essa compra-e-venda. Então, como que ela poderia provar tendo acesso a essas informações? E aí está em tramitação, né, esse processo. Então, na ausência da manifestação do decujus, a gente pode presumir ou não que havia, por parte dele, uma expectativa de transmissão dos bens digitais, né, relacionados à sua privacidade ou intimidade. Essas são as questões aqui que a gente coloca. E como é que funciona, né, dispor, colocar no testamento sobre os bens digitais, sejam patrimoniais ou extrapatrimoniais? Como é que funciona isso, né? Então, a gente já viu que o Código Civil autoriza essa disposição, tanto dos bens patrimoniais quanto extrapatrimoniais no testamento, mas isso, né? Na verdade, essa disposição no testamento, ela funciona como um planejamento sucessório, que é aquilo de você pensar o destino dos seus bens após a sua morte, ainda em vida, né? Um planejamento de sucessão. E a gente tem que lembrar que o testamento ele vai funcionar também até um certo ponto, porque só pode ser disposto em testamento 50% dos bens que a pessoa possui, porque a gente tem que respeitar a legítima, né? Que é aquela outra metade do patrimônio, 50%, que deve ser resguardado para os herdeiros necessários, são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Há uma discussão sobre o companheiro também, mas não é o caso. Então, assim, vamos imaginar uma pessoa com muito patrimônio. Ela só vai poder dispor no testamento 50% do seu patrimônio, no caso do patrimônio de natureza, dos bens digitais de natureza patrimonial. E aí, né, tem essa situação. Então, se a gente pensar em fazer um testamento sobre criptomoedas, por exemplo, né, deve constar no testamento todos os dados que vão possibilitar o acesso a essas criptomoedas para que haja a transferência. E eu não sei exatamente quais informações devem constar, mas então a gente coloca isso lá no testamento, ok. E aí, como é que fica, então, a questão do ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes? Como é que fica essa situação, né? Então, hoje no Brasil, eu não sei dizer para vocês, se alguém aí souber, a gente pode conversar depois. No Brasil já existe um órgão oficial que determine o valor dessa conversão de moedas para que se possa vir a calcular esse imposto, né? Como deve ser regulamentado isso? Além disso, se a gente for pensar na LGPD, o testamento, ele possibilita, ele é bom, é bom porque possibilita o consentimento para o tratamento dos dados pessoais, então, para a utilização desses dados, que o consentimento é uma das 10 bases autorizadoras, né, do tratamento de dados pessoais. Então, nesse, né, período aí que a gente vive, é um período de insegurança jurídica e os conflitos ainda estão sendo judicializados até que isso possa ter um precedente, né? E aí, pensando também na LGPD, qual base se encaixaria, se não o consentimento, né? Para o cumprimento dessa obrigação legal ou regulatória, a gente pode, né, se utilizar do artigo 7º lá, inciso 2º. Então, talvez se encaixar na base do cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador dos dados. Mas aí, então, a gente precisa de uma obrigação legal. Então, a gente precisa de uma lei que venha regulamentar isso. Então, somente o testamento não seria o suficiente. São muitas questões que envolvem a herança digital, né? O testamento, então, ele vem a ser interessante porque ele vai especificar para quem deverão ser transferidos esses bens digitais, pode detalhar acessos e senhas a esses bens e pode também vir a manifestar o desejo de transferência ou de não transferência dos bens digitais patrimoniais e extrapatrimoniais, né? O testamento ele também vem a ser importante
porque ele vai trazer uma legitimação para a tutela póstuma, né? Então, a tutela póstuma, ela não vai se confundir com a sucessão hereditária, né? Por quê? A tutela póstuma dos direitos da personalidade, ela vai possibilitar, então, que os familiares atuem sobre esse conteúdo digital deixado pela pessoa falecida, mas ela é limitada à preservação daquele núcleo afirmativo da personalidade, da dignidade da pessoa humana, construída em vida pelos decujos. Então, ela não vai possibilitar o acesso a esses bens de forma que o herdeiro venha se utilizar deles. Ela somente vai poder possibilitar essa defesa, né, da honra, da imagem e tudo mais. Então, por isso, a importância do testamento também. E, pessoal, é isso, assim, concluindo, né, que eu gostaria de tratar com vocês. Aqui eu vou mostrar algumas referências, que foi o artigo produzido aqui para o evento da UEPG, o livro da professora Ana Carolina Brochado Teixeira e da Lívia Teixeira Leal, e também o livro do Bruno Zampieri. E aí, lá no artigo, vocês podem encontrar também mais fontes, mais referências para continuar aí a pesquisa de vocês e desenvolver mais. Eu agradeço muito a atenção de vocês, o convite novamente do Pedro, e aqui ficam as minhas redes sociais, e agora a gente pode conversar aqui, né?